Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar do tema relacionado à punição, ao castigo. Então, roda a vinheta. Bom, quem nunca teve um filho aí tentado que aprontou, fez algo de errado e você foi e repreendeu a criança através do castigo? Você acha que isso é realmente eficaz, a questão da punição? Cada pai vai ter a sua opinião, eu tenho certeza, né? Pois normalmente, todo mundo já foi criança um dia, já aprontou, já fez coisas assim do arco da velha, já quebrou, tomou tombo, bateu, fez inúmeras coisas e consequentemente, né, o pai ficou maluco, a mãe também, né? Mas normalmente durante esse período da infância, a tendência é que as crianças aprontem muito, fazem coisas que realmente acabam prejudicando determinadas pessoas, né? Às vezes quebram alguma coisa de valor, machucam uma outra pessoa, machucam um animal. Aí como que você vai fazer para repreender o seu filho, né? Existem muitas opções que você possa fazer isso. Uma delas é o castigo. Outros pais repreendem através da surra, né? Claro que vai depender de cada tipo de educação que você vai estar dando, né? Mas, porém, um dos castigos mais interessantes é você simplesmente retirar algumas coisas que a criança gosta. Às vezes a criança gosta de jogar um videogame, assistir uma TV, ou até mesmo ficar no celular em determinado período, né? Você conseguindo fazer com que ele sofra algum tipo de punição, você vai perceber que a criança vai começar a respeitar. Eu sou da seguinte opinião: não é somente conversando que você vai definir determinadas coisas. Dependendo do que a criança aprontou e que deu algum dano financeiro, psicológico ou até mesmo físico, é importante você punir, né, através de determinadas questões como castigo, né? E este castigo tem que teoricamente prejudicar a criança de alguma forma, fazendo com que ela entenda que ela fez algo de errado. A criança entendendo que ela prejudicou alguém, ela não vai fazer de novo. E é muito bom você deixar muito bem claro e explicando para a criança que ela fez algo de errado, que ela entenda que aquilo é algo errado, que ela prejudicou uma pessoa, consequentemente ela não vai fazer de novo, né? Não é somente falando, ai filhinho, coitadinho, machucou o Joãozinho. Não, você tem que ser firme. E existem muitas questões onde a mãe, infelizmente, interfere na autoridade do pai. Isso eu vou falar em um outro vídeo lá pra frente, né? Então, sempre que tiver a opção, seja muito firme nas suas convicções, principalmente com relação à punição da criança. Pois se ela aprontou, consequentemente vai vir as consequências. Não é somente fazer o que quer, né? Às vezes acontecer algum prejuízo e ficar por isso mesmo. A criança tem que ser punida, ela tem que entender que ela fez algo de errado, né? Seja muito mais firme, pois normalmente a tendência é que as crianças respeitem muito mais os pais do que as mães, pois normalmente a tendência é que as crianças vão até as mães contra o malvadão do pai. Eu sei muito bem disso, porque normalmente muitas das coisas que eu repreendo a Alice para que ela não faça, e ela faz, e acaba justamente quebrando algo, a mãe às vezes passa a mão na cabeça. E isso é completamente errado, pois assim que você está preparando uma criança para que ela seja defendida no futuro, né? Então normalmente eu sempre falo para minha esposa, se eu repreendi, não interfira, para que ela possa respeitar tudo o que eu falar, né? Claro que às vezes você tem que ser muito mais forte na voz, falar um pouco mais grosso, para que a criança entenda que ela fez algo de errado, que ela vai sofrer algum tipo de punição com aquilo. Às vezes um castigo muito importante, ela ficar colocada no quarto pensando no que ela fez, né? E você privando ela de ter acesso a algumas coisas. Às vezes você tira o celular, você tira uma televisão, você tira um brinquedo que ela gosta, ou até mesmo você deixa ela de brincar com pessoas que ela gosta, alguns amiguinhos. Consequentemente, a tendência é que ela respeite e não faça mais. Essa questão durante esse período de desobediência é muito comum, pois vai de cada fase, né? As crianças às vezes elas querem fazer as coisas e não estão nem aí para as consequências, né? Muitas das coisas você sabe que vai acontecer errado. Às vezes a criança está pulando no sofá, vai se machucar. Está correndo perto de alguma coisa que possa se machucar.
Você fala para não correr e a criança corre, se machuca, ou às vezes não fazer determinadas coisas com o amiguinho e quebra. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que eu sei que é algo muito complexo. A criança consequentemente não vai respeitar, e se você não for firme, ela jamais irá responder às suas ordens, né? Todo pai tem que ser muito mais autoritário para tentar explicar para a criança que aquilo que ela está fazendo é errado, que ela não pode, né, deixar de respeitar os seus pais. Muitas tarefas são realmente muito mais complexas porque a criança vê que aquilo não é importante, então ela não respeita. Então você conseguindo conversar com o seu filho, impondo algumas regras, é muito mais fácil do que você não colocar regra nenhuma, né? Afinal, muitas estão teoricamente desobedientes porque não respeitam as regras da própria casa. Quem dirá da sociedade no futuro, né? Então é muito importante a influência dos pais durante este período para que elas possam te obedecer, beleza? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouquinho mais. Oi, eu sou Ana Gabriela e hoje eu vim falar aqui sobre castigo. Esse foi um tema sugerido pela Magda lá na minha página. Magda, assiste esse vídeo, se você achar legal, deixa aqui nos comentários o que você achou, beleza? E se você tem algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui, deixa nos comentários também, que essa troca vai ser muito interessante pra gente. Bom, aqui em casa a gente não costuma usar castigo. Talvez a gente já tenha usado 2 ou 3 vezes aí, sem constância nenhuma, em momentos de desespero. Mas o castigo não é muito interessante, porque ele cria um embate do adulto com a criança. E quando você aplica um castigo, você está aplicando uma punição, você deixa a criança sentir, você acaba transmitindo a sua raiva, a sua irritação com aquilo, com aquela atitude errada que a criança tomou. E aquilo também passa a ser um desafio para a criança. O castigo que você impõe é como se fosse um desafio, ela vai querer superar aquele desafio, ela vai querer vencer o adulto naquele embate. E aí você tira o foco da atitude errada que ela tomou. Ela já nem lembra mais o que ela fez, mas ela vai querer passar e superar aquele desafio, aquele castigo que lhe foi imposto. O castigo também, ele necessariamente passa pela presença, pela atitude de um adulto. Então pode ser que ela passe pelo mesmo momento e cometa a mesma atitude errada quando ela perceber que não tem nenhum adulto por perto, quando não tem nenhum adulto presente para aplicar aquele castigo, porque ela teme o castigo e não a consequência de um ato errado. Então tem uma proposta muito interessante da psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria, que é você aplicar consequências e não castigos. Quando você mostra para a criança as consequências dos seus atos, você está ensinando que toda ação tem uma reação, que toda atitude vai ter uma resposta. E a partir desse momento, a criança pode entender que é interessante que ela não cometa as mesmas atitudes novamente, mesmo que não tenha nenhum adulto ali presente. Por exemplo, se a criança bate num amigo, e você impõe um castigo, olha, então você vai ficar 5 minutos quieto no canto, sem conversar com ninguém. A criança, ela vai querer superar aquele desafio, vai querer superar aquele castigo. E aí pode ser que você tenha que aplicar castigos cada vez mais severos para a mesma situação. E provavelmente, se ela estiver sozinha, com o mesmo amigo, numa situação que não tem nenhum adulto por perto, ela já não teme mais aquele castigo, porque não tem nenhum adulto para aplicá-lo. Então pode ser que ela bata da mesma forma, que ela cometa o mesmo erro novamente. Quando você mostra a consequência dos seus atos, você explica por que aquilo está errado. Olha, não é legal você bater no seu amigo, ele vai sentir dor, ele não vai gostar, ele vai ficar chateado, ele vai ter medo que você bata novamente, ele não vai querer brincar com você, e aí você vai ficar sozinho, você não vai ter mais esse amigo, é isso que você quer? E aí isso não necessariamente passa pela presença do adulto. Quando isso acontecer novamente, mesmo que a criança esteja sozinha com aquele amigo, sem a presença de um adulto, ela vai entender que se ela bater, aquele adulto, aquele amigo, não vai mais querer brincar com ela. E isso não é legal. Então, ela provavelmente não vai bater no amigo novamente. Então, é muito interessante que você aplique consequências, que você mostre as consequências dos atos e não aplique castigos. É importante que as consequências tenham uma história lógica, façam sentido. Não adianta você falar, você não arrumou a cama, então você vai ficar sem ver televisão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Precisam fazer sentido, precisam ter uma história lógica. E assim você está ensinando a criança a entender que toda ação tem uma reação. E quando ela tiver uma atitude positiva, ela vai ter uma resposta positiva. Quando ela tiver uma atitude negativa, ela provavelmente vai ter uma resposta negativa. Tá bom?
Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações, beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!